maneira geral, apresenta-se aí três setores dentro da economia. O primeiro aqui é o setor primário, que está voltado à produção aí por meio da natureza, onde a gente destaca aqui como exemplo, né, a produção através da natureza, como agricultura, pecuária, pesca, reflorestamento, ok? E mineração. O setor secundário, ligado à atividade de transformação, ou seja, industrial, atividades industriais, onde os bens aí são transformados. Destacamos aí o setor de metalurgia, bebidas e mobiliário. E o setor, por fim, aí, o terciário. Não envolve somente a produção física, não tem essa ideia da produção física, e sim da prestação de serviços, né? O grande problema é quando você observa um país onde esse setor terciário cresce bem mais do que o setor primário e secundário, né? Ou seja, um país aí que oferece muito serviço, produz pouco no setor primário e pouco no setor secundário. Pode ser preocupante. Bom, como nós falamos aqui do surgimento da economia, dissemos aqui também sobre a distinção de micro e macroeconomia, dos setores relacionados à produção, setor primário, secundário e terciário. É importante citarmos a questão da curva de possibilidade de produção, ou seja, curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção. Seja um governo, seja empresa, tem que se preocupar com isso, ou seja, quais são as várias combinações possíveis relacionadas à produção que eu posso ter nessa empresa. Evidentemente aqui, a CPP vai mostrar para a gente um trade-off, né, em relação ao que eu vou optar a produzir dentro dessa empresa. Ou seja, dadas as combinações possíveis. Vamos dar uma olhada nessa curva de possibilidade de produção. Esse aqui é um gráfico de curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção. E dá a ideia de combinações e até onde eu posso produzir. Observe aí que eu plotei alguns pontos aqui. Ponto A, dentro dessa curva de possibilidade de produção. A curva está aqui, né? O ponto B e C, em cima da curva de possibilidade de produção. E o ponto D, além da curva de possibilidade de produção. Vamos observar o seguinte. Qual é a grande distinção aí desses pontos? Bom, vamos observar primeiro o ponto B e o ponto C. Observe aqui. Nós temos aqui o eixo Y e o eixo X. Tá? Supondo aí que são dois bens diferentes. Ou seja, eu posso tratar aqui como bem A e bem B. Combinação de produção de uma empresa que produz aí dois bens somente. Observe aqui, bem B, combinação B e combinação C. Eu tenho duas combinações distintas. No ponto B, eu tenho aqui 450 do bem Y e tenho 150 do bem X. Então, ou seja, para eu produzir 450 unidades do bem Y, eu só vou conseguir produzir 150 unidades do bem X. Já no ponto C, eu tenho combinação 200 e 250. O que isso mostra? Para eu produzir exatamente nesse ponto, essa combinação, eu tenho aqui 250 unidades do bem Y com 200 unidades do bem X. Essa é uma outra combinação possível. Esses dois pontos, nós chamamos aí de pontos maximizadores. Ou seja, em cima do ponto B ou no ponto C, ou qualquer outro ponto, combinação, em cima da curva de possibilidade de produção, são pontos ótimos, pontos maximizadores. Teoricamente, eu estou utilizando ali todos os recursos para a produção de maneira plena, ou seja, todos os trabalhadores envolvidos e todas as máquinas envolvidas. Bom, então ponto B e C são combinações aí maximizadoras. Agora observe o seguinte, se eu estou no ponto B e quero ir até o ponto C, o que acontece? No ponto B, para eu ir ao ponto C, ou seja, eu tinha 450 unidades do bem Y. Para eu fazer essa combinação para o ponto C, eu tenho que produzir menos de B, passo aqui para 250, menos de Y, né? Passo aqui para 250, para produzir o quê? Mais de X. Então você observa que para produzir mais de um bem, eu tenho que produzir menos do outro. Isso aqui é um grau de sacrifício. Mesmo eu poderia dizer, para eu produzir mais de X, eu tenho que produzir menos de Y. Para produzir mais de Y, eu tenho que produzir menos de X. Bom, então os dois pontos B e C, maximizadores. O que acontece com um ponto dentro e um ponto fora da curva de possibilidade de produção? Um ponto dentro
né, seria um ponto de capacidade ociosa, ou seja, eu estou aquém da minha capacidade de produção. Suponha aqui, já que eu estou perto de 150, suponha aqui que eu estou aqui com 130 unidades e aqui com 200 unidades. Bom, 130 e 200, ou seja, eu tenho 130 unidades do bem X e 200 unidades do bem Y. Eu poderia, com essas mesmas 130 unidades do bem X, produzir aqui um valor até maior, 450 unidades do bem Y. Ou seja, eu estou produzindo aquém da minha possibilidade. Poderia fazer uma combinação dessa maneira, estou fazendo uma combinação somente assim. Tá? Ou seja, todo ponto que eu traçar ou fizer uma combinação dentro dessa curva de possibilidade de produção é um ponto ocioso, é um ponto aquém da minha capacidade. Ok? Tem recursos ociosos. Agora, um ponto fora, que é o caso do ponto D, normalmente esse é um ponto que está além da minha capacidade, eu não dou conta de produzir. Quando eu pergunto assim, olha, como é que eu faria para chegar no ponto D? Bom, vamos partir da primeira hipótese. Qual que seria a maior quantidade que eu conseguiria produzir de X? Bom, posso produzir 150, mas eu teria essa combinação. Produzo 150 de X e 450 de Y. Não, mas eu quero produzir mais. Eu passo para 200 de X e 250 de Y. Ainda não. Posso vir aqui mais. Vamos supor que aqui seja 300, o máximo, X máximo. Bom, mas se eu chegar a produzir aqui, exatamente nesse ponto, onde o X aqui é máximo, eu estou supondo que seja 300, quanto que seria minha produção de Y? 0. Então também não chegaria nesse ponto. Ou seja, teria que ultrapassar essa linha, sair fora da fronteira de possibilidade de produção. Para chegar nesse ponto, eu preciso ou de mais máquina ou mais trabalhador. Eu não dou conta de produzir acima desse ponto. Tá? Então guardemos aqui. Ponto B e ponto C, pontos maximizadores. Qualquer combinação em cima da curva de possibilidade de produção, utilizo em plenitude, máquinas e trabalhadores. Ponto dentro, ponto aquém da minha capacidade. Ocioso. Ponto fora, ponto além da minha capacidade. Eu não dou conta de produzir aquilo ali. Eu teria que mudar essa relação de quantidade de máquinas e trabalhadores. Bom, na nossa vida nós temos um custo, né? Você vai fazer escolhas. Isso está incluída a ideia do custo de oportunidade, que é um grau de sacrifício que você faz por optar por alguma coisa. No caso aqui, optar pela produção de um bem. Nós vimos aqui, para produzir mais de um bem, teríamos que diminuir o outro. Daí você tem o que a gente chama custo de oportunidade. Quanto que eu perderia de X para produzir mais de Y? Bom, ou seja, o custo de oportunidade é o custo de alguma coisa que você desiste para obter outra. Está muito ligado à ideia do grau aí de sacrifício que a gente tem aqui. Encerramos aqui então a nossa primeira aula. Destaco aqui a bibliografia que nós utilizamos aí na execução dessa aula, né? Principalmente o livro do Vasconcelos, um livro bem didático. Importante, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é um livro que vale a pena de introdução à economia. Espero vocês para a próxima aula. Muito obrigado.